Jesus, não há nada mais maravilhoso do que nós podermos desfrutar, Jesus, da Tua presença, da Tua glória, da manifestação do Teu Santo Espírito num dia como hoje. Afinal de contas, foi por isso que o Senhor morreu na cruz, para nos livrar dos pecados que nós temos e tínhamos, mas para olhar para nós como filhos que podem se achegar a um Pai e desfrutar de tudo aquilo que um pai tem para um filho. Jesus, não são belas canções, não é um belo espetáculo ou uma bela palavra que vai fazer com que o nosso coração esteja cheio, e sim a presença do Teu Santo Espírito, que foi liberado através da morte de cruz. Jesus, muito obrigado, porque nós somos privilegiados em desfrutar da Tua presença todos os dias. Todos os dias o Senhor está no mesmo lugar, esperando o nosso olhar, Jesus, esperando a nossa voz encontrar os Seus ouvidos. Jesus, nós não merecíamos todo o derramamento de amor que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós continuamos não merecendo nada, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor nos encontra todos os dias, Jesus. Jesus, não faça diferente na noite de hoje. Que a Sua presença seja o centro do nosso coração, que a Sua presença seja o centro do nosso querer, e que nenhuma palavra falada aqui essa noite venha sair do meu coração, e sim diretamente do Seu, Pai. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, transforma a nossa mente, que nós possamos sair daqui pessoas diferentes, em nome de Jesus. Amém? Nossa, não acreditar na oração? Amém? Vocês estão felizes? Boa noite. O que Jesus tem para nós hoje? Eu confesso que eu estava achando um pouquinho clichê falar sobre a Páscoa. Até quinta-feira eu estava pensando, poxa, Jesus poderia me dar algo diferente. Jesus poderia tocar a igreja dele de uma forma diferente. Mas na sexta-feira Jesus me tocou diferente. E por incrível que pareça, eu vou falar sobre a Páscoa. O convite que eu tenho hoje é para que a gente venha tentar esquecer um pouquinho tudo aquilo que a gente já sabe até agora sobre a Páscoa. Talvez as ministrações que você já ouviu. Hoje eu quero desafiá-los, assim como Jesus me desafiou, a percorrer o caminho até a cruz com Ele. Então eu quero que ao longo dessa mensagem, eu gostaria que você verdadeiramente fizesse os exercícios aqui propostos. E que você percorresse comigo e com Jesus até a cruz. Amém? Vocês vão entender, tá tudo bem. Um belo dia. Jesus entrou numa cidade chamada Jerusalém. E com ramos, as pessoas balançavam. Jesus em cima de um burrinho, entrando como o rei dos judeus naquele lugar. E a multidão gritava, Hosana? Não, Hosana. Eu achava que era Hosana. E a multidão gritava, Hosana. Sabe o que significa Hosana? Hosana significa salva-nos. Eu até pouco tempo atrás, eu achava que Hosana era um meio de adoração a Deus.
era alguma palavra bela que exaltava a Deus, né? Então as pessoas estavam o reconhecendo até então como o Cristo, como o Messias, e eles gritavam a ele, Hosana. Então o grito era como salva-nos, salva-nos, salva-nos. E Jesus entrando por aquela cidade, ovacionado por aquelas pessoas, ouvindo aquela palavra, salva-nos. Mas aquela palavra entoada de dentro do coração daquelas pessoas, transmitindo pela boca delas e chegando ao ouvido de Jesus, revela algo que às vezes no nosso dia a dia a gente também faz. Quando aquelas pessoas elas estavam falando Hosana, pedindo para Jesus a salvá-las, era de acordo com a vontade e a forma que elas imaginavam. Então, na cabeça delas, o Messias, o Salvador, ele viria como um grande rei. Ou talvez um rei revolucionário, que ao entrar por aquela cidade, ele se empoderaria, ele dava um grito revolucionário, sei lá, e salvaria o povo dele das mãos dos romanos. Assim como Moisés fez, assim como Deus fez através da vida de Moisés lá no Egito. Talvez era essa a expectativa que eles tinham. Passa o dia e chega o momento da ceia. Em João 19:15, está escrito assim, mas eles gritavam, João 12:13, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Mas logo na sequência vem a mesa da ceia, e você é um dos privilegiados em estar nessa ceia. Você está ali, talvez você é João, talvez você é Pedro, Tomé, eu não sei quem você é, tomara que não seja Judas, né? Talvez você é um desses que estavam ali na ceia, comendo, bebendo, talvez em algum momento ou outro lembrando o que Jesus já tinha feito. Sabe aquelas mesas que acontecem? Poxa, lembra daquele dia? Lembra daquele dia, Vandinho, que eu quase desmaiei você lá no... Jamais. O maluco é mestre de jiu-jitsu, nunca desmaiarei. Talvez rolava essas resenhas, sabe? Essa conversa. E Jesus comendo como você, bebendo como você, vestido como você, em sua plena humanidade, mas não deixando de ser Deus, sentado naquela mesa junto com você. Em um momento ou outro, Jesus ele abre a boca e, como ele sempre fazia, algo com muito peso, muito zelo e muito amor saía em forma de palavras e entrava aos seus ouvidos. Muitas perguntas eram feitas. Um de vocês vai me trair. A curiosidade toma conta do seu coração e você nega, eu não vou trair não. Eu não sou. Quem é? Conta pra gente. Aí você é Pedro, faz um sinalzinho para João. Pergunta para ele, quem que vai ser? Aí a ceia é mais uma vez maravilhosamente cheia de revelação que você não entende nada. E você sai dali, talvez com frio na barriga, porque você já sabia que era a última ceia que você teria com o seu rei, com o seu Senhor.
As horas vão passando, e enquanto você caminha com Jesus, você vê um irmão seu, chamado Judas, se aproximando com alguns soldados e com um ato tão íntimo, com um ato tão íntimo, ele trai o seu Senhor. Aí Pedro fica maluco, finca a espada na orelha de um dos soldados. Jesus, mais uma vez, como um bom pai, cura o soldado e é levado. O que você faria nesse momento? O que eu faria nesse momento? Será que era você que estava com a espada na mão? Levam o nosso Senhor e a gente se depara com um momento que talvez nós nunca nos deparamos, que é a perca de controle. Nós perdemos o controle e Jesus foi levado e nós não podemos fazer muita coisa. Enquanto isso, em Mateus 27, do 27 ao 29, fala assim: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e colocaram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Em alguns outros detalhes, em outros evangelhos, falam que eles vendavam Jesus, açoitavam Jesus e falavam para ele assim: se você é profeta, adivinha aí quem que bateu em você? Mas eu e você, nós não podemos fazer nada. Nada. Mas como eu e você, nós somos discípulos fiéis e achamos que nós não íamos trair Jesus. Nós não vamos trair Jesus. Nós nos deparamos com uma situação e agora nós não somos mais qualquer discípulo. Eu e você, nós somos Pedro. Acabamos de ouvir do mestre que antes que o galo cante, nós negaríamos o nome dele. Nós o trairíamos. Então acontece a primeira vez, acontece a segunda vez, acontece a terceira vez. O galo canta e quando você se dá por conta, o meu e o seu Jesus, Ele está olhando nos nossos olhos como Ele nunca deixou de olhar. Vem uma tristeza no seu coração e no meu, a gente sai correndo desesperado, chorando, porque havia se cumprido algo que Jesus tinha falado que ia acontecer. Nos nossos dias, às vezes a gente cai nessa tentação de achar que nós estamos fortes em Jesus, de achar que nada pode roubar o nosso Jesus de nós. Mas em certos momentos a gente acaba negando quem Ele é na nossa vida, sem nem a gente perceber. Mas Ele é tão bom que quando você volta os olhos para Ele, você e eu, a gente nota que Ele ainda continua olhando para nós. Ele ainda continua olhando para nós.
começam a açoitar ele, mas ainda há uma chance. Ainda há uma chance. Jesus foi a júri popular e no seu coração começa a tremer e falar assim: poxa, eu acho que tem uma chance ainda para Jesus. Pô, agora há pouco essa galera aqui que está aqui, eles estavam gritando o quê? Hosana. Há uma chance. Jesus é conhecido, essa galera aqui estava chamando ele de Cristo, de Messias. Então o júri popular é a saída. Vocês querem que eu salve Barrabás ou o rei dos judeus? Crucifica Jesus. Essa é a resposta. Sabe por que essa foi a resposta? Porque Jesus, ele não se tornou um rei rebelde, onde ele tomaria por força algo. Ele não carregou espadas, ele não carregou escudo. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele foi como um cordeiro mudo e calado. Então algo se cumpria. Jesus seria levado à crucificação. Então ele é açoitado, ele é humilhado, ele é castigado severamente, sem ter culpa alguma. Sem ter culpa alguma. Esse castigo era para mim e para você. Mas o nosso Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele sofreu em nosso lugar. Chegou a hora de Jesus começar a caminhar até a cruz. Então eles colocam um pedaço da cruz nos seus braços, fazem com que Jesus carregue essa cruz até o local onde ele seria crucificado. E talvez eu e você, nós estamos ali no meio daquela multidão, naquela cidade entupida de gente, porque era uma época onde muitas pessoas iriam para aquele lugar. E a gente tentando espiar ou tentando fazer algo, mas ao mesmo tempo com muito medo de nos descobrirem, de saberem que a gente é um dos discípulos de Jesus. A gente vendo Jesus apanhando, indo até aquele lugar, em nosso lugar, em nosso favor. Talvez em algum momento ou outro, o seu olhar e o olhar de Jesus, o meu olhar e o olhar de Jesus, ele se cruze nessa estrada. Mas a gente não pode fazer nada. Jesus, ele está firme no seu propósito, ele vai cumprir. Qual era o sentimento que você teria? O seu Jesus está sendo levado para a morte. Ele chega no local, é colocado na cruz. E você está ali assistindo. Quando você ouve um dos acusados ali, se és o Cristo, se salva aí. Mas o outro, ele fala: respeita aí, cara. Meu Senhor, lembre-se de mim quando entrar no paraíso. Jesus, em pleno ápice do sofrimento, ele olha para esse rapaz e fala: o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Será que a gente vai precisar estar crucificado um dia para saber que não tem outro caminho a não ser reconhecer Cristo nas nossas vidas? Quantas vezes nós vamos precisar estar como esse bandido na cruz
para reconhecer que Ele é o nosso Senhor, para pedir e clamar a Ele que Ele lembre de nós. Deixa eu falar uma coisa, Jesus nunca se esqueceu de você, porque Ele não te olha mais com um olhar de pecado, Ele te olha com um olhar de misericórdia e graça. Nós não merecíamos esse olhar, mas Ele morreu por nós, e por conta desse amor extravagante, não foi com espadas, não foi uma rebelião, Ele não nos livrou de Roma, Ele nos livrou da morte eterna, Ele nos deu a vida eterna, e não há nada, não há palavras, não há oferta, não há nada que a gente possa fazer que faça nos merecer isso. Nós não merecemos, mas Ele fez por nós. Mas você ainda está ali, você vê essa cena e você ainda lembra que Ele é o seu Senhor. Como pode Jesus estar passando por tudo isso e ainda assim Ele declarar isso a alguém? O tempo vai passando, e a voz que você tanto ouviu nos montes orando, a voz que você ouviu curando cegos, curando leprosos, expulsando demônios, a voz que você ouviu chamar o seu nome. Você ouve uma palavra saindo dessa voz que você reconhece, porque você andou com Ele, e essa palavra é tetelestai. Quando você tinha uma dívida naquela época, e você quitava essa dívida, o juiz, ele pegava todos os seus débitos que você acabou de pagar, ele a próprio punho, ele escrevia tetelestai, está pago. Jesus, antes de dar o último suspiro, Ele declara: está pago. Era para mim e para você pagar essa dívida, foi no meu e no seu lugar, mas você ainda está ali olhando para o seu Senhor, e o seu Senhor dá o último suspiro de vida. Os céus se escurecem, a terra treme, o véu é rasgado, uma tristeza toma conta de todo lugar. Um soldado, para verificar se o seu Senhor está morto, pega uma lança e enfia perto da sua costela. Não há mais o que fazer, não há mais o que fazer. Realmente o seu Senhor e o meu Senhor foi morto injustamente. Uma tristeza toma conta de todo lugar. Pessoas talvez pensando: o que nós fizemos? Eu acho que nós erramos. Realmente nós não encontramos nada que possa acusar esse homem. Um homem chamado José pega o corpo do seu Senhor, enrola em linho e coloca o meu e o seu Senhor numa sepultura, e fecha essa sepultura com uma pedra, assim como era feito naquele tempo. Como que você dormiria nessa sexta-feira? Como que estaria o meu e o seu coração nesse dia? No sábado, o sentimento de luto e talvez até dúvida toma conta do meu e do seu coração. Uma angústia que não passa mais, afinal de contas, você prometeu para o seu mestre
e você não o abandonaria, mas na sua cabeça começa a passar, mas ele me abandonou. Cadê o meu Jesus? Eu não consigo acreditar no que aconteceu. O que é que passaria pela minha e pela sua cabeça se eu e você estivéssemos lá? Será que a gente teria conseguido dormir? Será que a gente conseguiria comer? Mas ao domingo, você ouve o grito de duas mulheres. A pedra já não está mais tampando a entrada daquele túmulo, e o túmulo está vazio, o sepulcro está vazio. O seu mestre não está mais ali. E por que eu e você estamos o procurando entre os mortos? Ele ressuscitou. Assim como ele se entregou por mim e por você, ele ressuscitou por mim e por você. Talvez um misto de sentimentos toma conta do seu coração. Você não sabe se ri ou se chora. Você não sabe se ajoelha ou sai correndo contando para todo mundo que Jesus não está mais ali porque ele ressuscitou. Na verdade, é assim que nós nos sentimos hoje. Quando Jesus faz algo na nossa vida que a gente não consegue nem explicar, talvez alguma promessa que já se cumpriu e você não consegue entender como, é assim que Jesus faz, ele faz do jeito dele. Às vezes nós queremos dar boas ideias a Deus, assim como o povo gritava hosana, esperando com que ele se levantasse como um rei e tomasse o povo para ele, assim como Moisés fez, como Deus fez através de Moisés. Mas Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos livre acesso a Ele hoje, para que eu e você, quando nós fechássemos os nossos olhos e entrássemos no secreto, nós conseguíssemos encontrá-lo. Nós não precisamos de um templo, nós não precisamos de sacrifícios de sangue, porque o maior sacrifício de sangue foi feito por Ele, e hoje nós temos o livre acesso. O que nós estamos fazendo com isso? Se nós estamos aqui hoje falando da graça, da misericórdia e da mensagem da cruz, foi porque existiu a cruz, mas também existiu a ressurreição. Sabe, nós poderíamos pegar os melhores artistas que nós temos aqui, nós temos muitos, nós poderíamos montar um belo espetáculo, e eu não estou falando mal disso. Nós poderíamos fazer, nós temos como fazer isso. Textos bem elaborados, palavras ensaiadas, louvores completamente trabalhados. Mas não existe maior espetáculo do que o agir do próprio Santo Espírito. Não existe maior espetáculo na sua e na minha casa do que o agir do Espírito Santo. No seu trabalho, não existe planejamento melhor do que ouvir a voz de Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para nos libertar do governo dos romanos, do governo brasileiro, do governo europeu, seja lá de onde você for. Jesus não morreu para te libertar disso. Jesus morreu para te libertar de você mesmo. Jesus não morreu apenas para nos limpar do pecado. Jesus morreu para nos dar livre acesso. O véu do templo foi rasgado, e o que nós estamos fazendo? Todos os dias há um convite de Deus. Quando a gente abre os nossos olhos, há um convite de Deus para que a gente se achegue a Ele.
Há um convite de Deus esperando aquele olhar arrependido, esperando aquele olhar de bom dia, Pai. Eu não sei você, mas eu não sei como é que foi o seu relacionamento com seu pai. O meu foi muito bom, graças a Deus. Meu relacionamento com o Romeu, meu filho, também é muito bom. Com a Sereninha, minha filha, também é muito bom. Mas eu erro com eles, meu pai errou comigo. Deus nunca vai errar com nós. Esse é o verdadeiro pai que nunca abandonará um filho. Você pode estar do jeito que for. Talvez você chegou aqui essa noite pensando que você não merecia. Deixa eu te contar, eu também não mereço. Eu nunca mereci. Talvez você chegou aqui essa noite esperando Jesus falar com você de uma maneira diferente. Ele quer falar com você de uma maneira diferente, mas Ele também quer te ouvir de uma forma diferente. Jesus, Ele está pulsando dentro do meu e do seu coração, querendo ser expresso através da minha e da sua vida, querendo encontrar o nosso olhar todos os dias. Não pense que você não pode olhar para Jesus. Não pense que você precisa fazer algo para merecer isso. Esses dias eu estava na academia e um cara chegou em mim e falou assim: cara, eu estou pensando em me batizar, mas eu não me sinto preparado. Eu queria chegar mais perto de Jesus, mas eu acho que eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida. Eu olhei para ele e falei assim: sério? Eu também. Nunca me senti preparado para nada, nem para batizar, nem para falar do amor dele, nem para muito menos ser pastor. Mas não é pelo esforço do nosso braço e de quem nós tentamos ser, é em quem Ele nos transforma. Então é através disso que Ele começa a nos olhar. Ele não nos olha como a gente está, Ele nos olha como Ele vai nos transformar, como Ele quer que eu e você seja. Ele já está olhando para lá. Então cabe a nós acessar esse livre acesso e pedir a revelação. Quem eu sou no Senhor? Quem eu sou no Senhor? Jesus revela para mim. Talvez hoje era o dia de nós desfrutarmos da presença dEle, e não de uma boa palavra, e não de um belo espetáculo. Quero pedir para o louvor voltar aqui. Não é novidade para todo mundo o que eu acabei de falar, isso tudo está na Bíblia. E você pode até escolher o Evangelho, Lucas, Mateus, João. Todos eles falam e contam esse cenário. Todos eles. Mas o que vai mudar é o que nós vamos fazer a partir desse cenário, a partir da revelação que Jesus dá a cada um de nós, a cada dia. O que vai mudar a morte de Jesus não é você estar andando com Ele naqueles dias e você cortar a orelha de um soldado para não levarem o seu Senhor. O que vai mudar é você permitir com que você morra para você mesmo, para que Jesus possa ser manifesto através de mim e de você. Jesus é bom e o diabo não presta. Nós temos mais alguns poucos minutos. Eu não sei você,
mas eu acho que nós podemos chegar em algum outro nível em adoração a Jesus. Eu acho que nós podemos nos quebrantar um pouquinho mais. Eu acho que nós podemos nos entregar um pouquinho mais. Ele não poupou esforços e sacrifícios para se entregar por nós. Então eu quero que nesse momento você feche os seus olhos, coloque-se de pé. E que nesses poucos minutos que nos restam, você abra o seu coração. Se você se sentia indigno, deixa eu te contar. Jesus morreu por você e você se tornou digno através do sangue de Jesus. Se você achava que existia algum tipo de papelada ou burocracia para se chegar ao coração de Jesus, deixa eu te falar, Ele já está olhando nos seus olhos. Ele já está olhando nos seus olhos. Erga a sua cabeça e olhe para Ele. O adore, comece a abrir a sua boca e comece a adorar e exaltar o nome dEle. Talvez em um domingo de Páscoa a gente esperaria algo que tocasse a nossa alma, mas sabendo que Jesus ressuscitou por mim e por você, nada mais digno do que nós tocarmos o coração de Deus com as nossas palavras, a nossa adoração. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Jesus está aqui, Jesus está aqui, e Ele quer ouvir o som da sua voz, Ele quer ouvir a sinceridade do seu coração, o que nós temos para entregar para Ele. Talvez nós não temos nada para entregar para Ele, nós não temos nada ensaiado, nós não temos nada programado, mas o que Ele quer é a verdade do meu e do seu coração, é a verdade do meu e seu coração. Não existe Páscoa sem arrependimento, não existe Páscoa sem Jesus mudar corações, sem você permitir com que essa mudança seja feita. Jesus é o Cordeiro que venceu o pecado, que venceu a morte e morreu por mim e por você, mas também é o Senhor que ressuscitou e hoje vive e reina para sempre. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Vamos cantar isso com mais força e mais fé. A terra estremeceu, vamos! A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre.
cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia. o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre Adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre Reinarás, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. e a morte venceste, o véu tu